Olá, pessoal do nosso canal secundário, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, muito bem. Estamos aparecendo porque quem é vivo sempre aparece, não é verdade? E, gente, estou aparecendo para gravar que vídeo? Que vídeo? Resuminho mensal. Fui dar uma olhada, né, lá no canal, aqui no canal secundário. E o último resuminho, gente, foi do mês de outubro e novembro do ano passado. Né, gente? Do mês de outubro e novembro do ano passado. Ali naquele momento, muitas coisas já estavam acontecendo de forma positivamente na minha vida e na vida do meu esposo, né? Na igreja. E, né, a gente estava recebendo algumas responsabilidades e tudo mais. E agora a gente estamos aí para falar do resumo de um ano, né? A primeira vez que eu deixei acumular tantos meses assim, né? Temos aí para falar com vocês o resumo de um ano, né? Como é um resumo, eu vou tentar lembrar e tentar falar aqui um pouquinho de cada mês, tá? Depois, no canal principal, eu vou estar fazendo retrospectiva, uma coisa bem melhor, bem mais editado e bem direitinho mesmo, mostrando fotos e tudo mais. Dezembro do ano passado, gente, o previsto, né, para o nosso Natal e Ano Novo, o previsto para o Ano Novo era fazermos a mesma coisa do que no ano anterior, que foi o nosso primeiro Ano Novo junto, né? No ano passado a gente fizemos 1 ano de casado, já tá pertinho aí da gente fazer 2 anos de casados, né? Agora em novembro. E o previsto para o Ano Novo era a mesma coisa, os nossos pais vinham para nossa casa e tudo mais, aquela coisa toda. Porém, o Natal, né, a primeira vez que nós estávamos casados, nós fomos dia 24 para casa da minha sogra e dia 25 passamos com meus pais. Porém, o previsto para ano passado era ou fazer o inverso, dia 24 ir para casa dos meus pais e dia 25 para casa da minha sogra, ou fazer da seguinte forma: dia 24 Gabriel passava com os pais dele e eu com os meus, e dia 25 eu e Gabriel passávamos somente nós. Mas aí o meu sogro convidou, né, os meus pais, os meus irmãos e até os meus tios para todo mundo se reunir dia 24 na casa dele. E aí passamos todo mundo junto na casa dos meus sogros o dia 24. No dia 25 nós fomos para casa da minha mãe, né, e ficamos lá. Porém, a piscina, né, que eu tinha recebido, ela já tinha chegado. Então a gente precisávamos montar, né? E aí eu e meus irmãos e meu esposo viemos para nossa casa, montamos a piscina, colocamos ela para encher e depois meus pais e meus tios vieram para cá também. Naquele mesmo dia até deu pra gente usar um pouquinho a piscina, mas não muito, né, no dia 25, porque ela tava ainda enchendo e ela é grande, né? Então ela demora bastante pra encher. Gente, perdoe aí que eu tô me secando, né? O suor, porque eu tive que fechar as janelas pra abafar o som. Hoje é sábado, então tem bastante pessoas ouvindo música. E também eu tô com o ventilador desligado pra vocês não ficarem ouvindo o barulhinho do ventilador, tá? E aí dia 25 foi assim, dia 26 aniversário do meu sogro, estávamos novamente todos lá na casa do meu sogro, no aniversário dele, né? E aí 31 e 1º passamos todos juntos aqui na minha residência. Eu não lembro se eu gravei vlog, gente, tá? Eu acho que eu gravei tanto no dia 24, 25 como no dia 31 em 1º, eu acho que eu gravei. Se eu gravei, vai sair lá no canal principal. Vocês sabem, né, que o canal principal ficou parado bastante tempo, né, desde que eu casei, assim como o casal Grudinho. E há 1 ano atrás, ou há 11 meses atrás, foi quando nós voltamos para os canais. No meu canal eu fiz um vídeo de respondendo perguntas e no meu canal com meu esposo também fizemos um vídeo de respondendo perguntas. Temos vlogs aí, conteúdos aí para postar, né? Estou pretendendo aí me programar para editar e começar a lançar, tanto no Casal Grandinho como lá no meu canal principal, e também trazer conteúdos e vlogs e coisas novas, tá? Que aconteceram e que forem acontecendo. Mas sempre quando for alguma coisa antiguinha, eu vou colocar lá a data ou o ano que foi, que ocorreu, só mesmo para poder compartilhar com vocês.
tá? E aí, gente, iniciamos o ano de janeiro, né? Eu tinha aí tido essa bênção aí dessa piscina, né? Uma coisa que sempre foi um sonho. Quando eu era criança, eu tinha piscina, né? Meus pais sempre tiveram em casa, assim, quando a gente morava de casa de quintal. Mas essa minha, né, é bem grande, são 5.000 litros. Demora bastante para encher, né? Vocês foram acompanhando em alguns vídeos, cursos e shorts, né? Vídeos também nas redes sociais, vocês puderam acompanhar. E aí iniciamos o ano, gente. Tivemos alguns problemas pessoais, assim, logo no início do ano, mas Deus continuou nos sustentando mês após mês, né? Dia após dia. E aí, em fevereiro, meu esposo, né, fez aniversário, ele faz aniversário em fevereiro. A gente fizemos um churrasco aqui, né? Na verdade, no domingo, né? No domingo que era o dia do aniversário dele, ou um dia antes, ou um dia depois, um negócio assim. Eu levei ele pra ver o Capitão América, o novo Capitão América, né? E aí a gente fomos logo depois do culto, né? Eu e ele somente. Fomos para ver o filme, né? E tal, tem um momento nosso. E aí depois comemoramos com todo mundo, né? Aqui com piscina, churrasco e tudo mais aqui em família. Também foi num dia de domingo, então foi aquele horário ali do almoço até a parte da tarde. E depois fomos para a igreja, ok? Gente, eu vou ver se tá gravando, tá? Então, se tiver algum corte, vai ser só nesse momento, que vocês sabem que aqui no canal secundário a gente não tem muitos cortes, nem muitas edições. Sim, gente, ainda tá gravando. É porque um dia eu tava gravando um vídeo devocional, né, pra postar pra vocês nos canais e nas redes sociais, e depois o vídeo sumiu, desapareceu, gente, enfim. E aí, fevereiro, né, aniversário do meu esposo, e aí, gente, surgiu a oportunidade de eu entrar num curso, né? Quem me acompanha há muito tempo no YouTube, aqui nas redes sociais, no YouTube, conhece um pouco da minha história, sabe que eu, quando era mais jovem, né, eu entrei no ensino médio de normalista, de formação de professoras. A área da educação nunca foi um sonho na minha vida, eu nunca pretendi ser professora, né? Na época eu era adolescente, eu entrei por dois motivos. Primeiro, porque eu queria sair do município de Mesquita, eu queria estudar em outro município, né? E eu estudei no Rangel Pestana, em Nova Iguaçu, eu queria outros áreas, eu queria conhecer outras pessoas, né? E também porque eu achava aquele uniforme de normalista lindo, né? Mas aí, com o tempo, eu comecei a admirar a área da educação, eu comecei a pensar na possibilidade de, me formando em professora, eu vou atuar por um tempo para conseguir pagar minha faculdade. Na época que eu entrei, né, a área que eu queria seguir era a área de arte, né? Era fazer faculdade de artes plásticas, né? Só que dentro da área da educação eu conheci a psicologia e eu passei por momentos emocionais complicados, quem me acompanha sabe de toda a minha história, né? E aí eu me apaixonei pela área da psicologia. E desde então eu comecei a querer cursar psicologia, né? E todo mundo sabe, eu concluí, né, a área da educação, fui fazer meu ensino médio depois à noite, concluí juntamente com a minha mãe. E aí, né, mas eu sempre fiquei com aquela frustração, sempre fiquei com aquele pensamento, poxa, um dia eu tenho que concluir esse curso de formação de professores. Exercendo ou não, eu tenho que concluir. É questão de honra, né? E eu até comentava no canal principal, olha, quando eu tiver meu diploma da formação de professores, eu vou vir, vou mostrar pra vocês que eu superei, né? Porque assim, por mais que na prática eu superei, né? Eu fui me formar à noite, eu depois fiz uma faculdade de recursos humanos à distância, né? Pela Estácio, eu fiz um curso de gestão empresarial, eu fiz, né, aulas de teatro, eu fui me desenvolvendo melhor, até mesmo na igreja, né? Eu não só participava do teatro da igreja, mas eu montava as peças. Depois de um tempo eu tive o desafio de também, juntamente com meus irmãos, montar as coreografias, quando a minha amiga, né, teve que se afastar porque foi ganhar neném e tudo mais. Então, assim, eu fui me desenvolvendo melhor, né? Mas sempre ficou aquela frustração, né? E no primeiro ano de casada, né, no finalzinho do ano passado para início desse ano, eu falei pro meu esposo, poxa, mais um ano que eu não consegui emprego, que eu não consegui nada, né, até consegui um trabalho lá de negócio de restaurante, né, na época eu contei pra vocês, mas tipo assim, sabe, eu poderia ter voltado para a área da educação, porque eu parei no último ano, né, e poderia terminar. Só que aí é aquilo, a área da educação, quando você faz, né, lá no colégio mesmo e tudo mais,
Hoje em dia é integral, porque não é mais 4 anos, são 3 anos. Então ia ser uma coisa que ia me prender muito. 3 ou 4 vezes na semana é o dia inteiro lá, fora estágio e tudo mais. E eu tenho a casa pra cuidar, eu tenho as coisas da igreja, tenho vocês, né, que tá aí paradinho, os canais, os projetos. O Viva pela Fé, né, que fez aí 10 anos ano passado, a gente vamos comemorar os 10 anos dele no meio desse ano, acho que foi em junho ou maio que a gente comemorou. Não, na verdade, acho que foi maio ou junho que a gente comemorando os 10 anos do Viva pela Fé, né? A gente vai fazer aí 11 anos no final do ano, estamos com os evangelismo parado desde a época da pandemia, né? Então, assim, muita coisa, né, que tá parado, procrastinado na minha vida. Então, voltar pro ensino médio de formação de professores, logo eu, que já tenho um ensino médio, né? Eu concluí à noite e também fiz faculdade depois, então, assim, não fazia nem sentido. Mas eu sempre ficava naquele pensamento, e aí comentei com meu esposo, comentei com a minha tia, que veio pra cá passar o dia 1º com a gente, né? Eu acho que ela ficou aqui dia 1º, dia 2, ou dia 31, dia 1º, sei lá, um negócio assim. E aí, né, comentei. E aí a minha tia me falou do pós-médio, né? Que o pós-médio é a formação de professoras como um curso que você faz em 1 ano. É bem corrido, mas você ganha ali aquela formação naquela área e você tem ali a possibilidade de atuar naquela área. E aí eu perguntei minha tia, né? Onde ela tinha feito eu acho que nem existe mais, mas ela falou sobre um curso lá no centro de Nova Iguaçu, curso Ação, aonde uma amiga dela, uma colega dela fez. E aí eu procurei no Instagram, peguei o WhatsApp deles, tinha uma promoção e achei muito bacana a promoção, era bem em conta, né? Mas aí eu fiquei com medo, fiquei com receio. Será que essa promoção vai ir até o final do curso mesmo? Ou, né, é aquele tipo de promoção que ao longo dos meses vai aumentando, né, e tudo mais. Mas aí eu tirei todas as dúvidas, conversei com meu esposo. Ele estava desempregado e ainda está, né? No caso, ele... Não, na verdade, no início do ano ele teve aí um trabalho de um mês e pouquinho, num centro de distribuidora da loja americana, né? Mas aí, depois ele não continuou. E aí, né, ele super me incentivou, falou que pagaria e tudo mais. Quando ele, né, não continuou nesse trabalho, eu até pensei em desistir, porque eu ia voltar a procurar emprego ou tentar vender alguma coisa para poder ajudar ele em casa. Mas como eu já tinha dado o pontapé inicial, ele falou, não, continua. Né, o pessoal da turma também, eu, né, comentei com eles que tava pensando em sair e tudo mais. O pessoal, não, super me apoiou para continuar, porque já era uma frustração que lá atrás eu desisti, né? Tudo bem que hoje em dia eu desistiria por um motivo muito mais plausível, né? Condições financeiras. Não que o motivo lá na época não foi plausível, né? Mas era questões emocionais, questões que anos depois eu fui superar, né? E aí meu esposo super me apoiou, tem me apoiado até hoje. A minha tia super, né, me incentivou também, até o pessoal da turma também. E desde então eu tô lá, eu concluo, né, como eu comecei em fevereiro, me matriculei em fevereiro, comecei em março, eu concluo em fevereiro do ano que vem, para honra e glória do Senhor, me formarei em professora. Vou exercer? É uma pergunta que pessoas já me fizeram. Vou exercer? Você vai exercer? Então, assim, aparecendo a oportunidade, vou exercer. Mas é algo que eu quero seguir para toda uma vida? Não. Entendeu? Eu quero fazer minha faculdade de psicologia e eu quero levar para a área clínica, né? Eu posso até exercer um pouco da psicologia na área da educação ou na área trabalhística, né? Porque eu tenho formação de RH, mas a intenção de seguir a psicologia na área clínica, na área médica, na área de, né, realmente atender pessoas, ter pacientes e tudo mais, que é a área que eu gosto, e também de fazer palestra, né, me aperfeiçoar aí na escrita, na leitura, para poder também lançar livros, né, aí com diversas situações e experiências que eu passei na vida e eu quero poder compartilhar para ajudar, né, outras pessoas. E aí, gente, eu comecei esse curso, né? Tô aí já quase terminando, né? Querendo Deus, em fevereiro eu termino, pra honra e glória do Senhor Jesus. Só vai ficar faltando mesmo fazer meus estágios que eu ainda não fiz. Eu poderia estar fazendo no mesmo período do curso, mas acabou que eu me embolei, acabou que eu não fiz, né? Provavelmente eu faço aí só na área da educação infantil antes do ano acabar. E aí eu deixo para ano que vem, porque eu tenho essa possibilidade dentro de 2 anos de estar fazendo para poder entregar a pasta de estágio lá pro curso, né? Porque eu só vou obter o diploma, não só concluindo as disciplinas, né? Que graças a Deus eu tenho tirado boas notas, mas também concluindo a pasta de estágio, né? Então, assim, tá tudo na mão de Deus. Eu acredito que tudo tá ocorrendo conforme a vontade do Senhor, né? Já estou procurando um emprego na área, né, como auxiliar de professora, né? Porque já tem essa possibilidade, né? Então, assim, tá tudo nas mãos do Senhor.
E aí, como eu falei, meu esposo no início do ano teve esse trabalho, né, lá em Feropédica. E aí depois, né, gente, no dia 1º de março, né, eu fui pro meu primeiro retiro, né, de jovens, né, eu nunca na minha vida inteira tinha participado de retiro, porque as igrejas que eu fiz parte, né, por um período, não teve, né, retiro para jovens. Teve um período aí que meus pais estavam no mundo e eu e meus irmãos meio que ficava sem uma direção, sem um rumo, né? E teve um período que eu e meus irmãos se firmamos na igreja, e foi que até que depois meus pais voltaram para os caminhos do Senhor, mas também não tinha ainda retiro e tudo mais nessa nossa igreja atual, né? Nos últimos anos até teve, mas eu não tive condições financeiras de ir, né, de pagar para ir, mas esse ano eu e meu esposo tínhamos pago, e aí a gente fomos, eu, meu esposo e meus irmãos, né? Lá eu me aproximei de uma amiga que eu já tinha conhecido pela internet através dos meus irmãos, né? Eu já tinha visto ela pessoalmente em alguns eventos, mas lá a gente se aproximamos, né? Criamos uma amizade, fora outras amizades também que eu conheci lá, e foi muito bacana, foi muito prazeroso o retiro, foi algo assim bacana para minha vida, uma experiência agradável, né? E aí na igreja eu continuo com as responsabilidades de líder da mídia, meu esposo como líder jovem, né? Inclusive lá no retiro ele trabalhou bastante, eu e meus irmãos ajudamos ele bastante, né? E foi uma bênção, tem sido uma bênção a nossa vida. E, gente, como eu falei, né, é meio difícil, assim, tentar lembrar sem ter nada escrito. Eu não fiz nada escrito, tá sendo tudo no improviso. Depois eu vou fazer com roteiro, tudo mais bonitinho, mostrando fotos lá pro canal principal, tá? Mas aí, em maio, mais ou menos, abril, maio ou junho, foi nesse período aí, a gente fizemos, enfim, os 10 anos do Viva pela Fé aqui em casa. Foi um almoço, foi um dia agradável, foi bem bacana, tá? Em junho, e aí, gente, já dando um salto aí, pulando pra agosto, né? O meu aniversário esse ano eu quis fazer o cinema da D, então eu fiz um cinema em casa, coloquei filmes favoritos meus, né? A intenção era passar 4 filmes, mas a gente conseguiu ver apenas 3, porque antes, quando o pessoal foi chegando, a gente tava com roupa a caráter, né, do tema, então a gente fomos tirando fotos, fomos tendo ali um momento, cantamos o parabéns, teve um almoço e tudo mais, e aí tive o cinema da D, né, que foi muito bom, foi muito bacana também. Estive com amigos, família, pessoas que eu amo. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha sogra, meu sogro, meu esposo, nós começamos a fazer um culto em família, um culto doméstico, uma vez por mês na casa, né, vai variando, tanto a minha casa, como a casa dos meus pais, como a casa da minha sogra, né. Era um culto que quando eu morava com meus pais a gente fazíamos, já fizemos até ele em live algumas vezes pra vocês, e quando eu casei ficou parado, né, acabou que caiu no esquecimento, ficou parado. Então eu tive esse sentimento assim, vindo de Deus, e eles super apoiaram e a gente temos feito. Teve alguns meses aí que a gente ficamos sem fazer, final do ano provavelmente também a gente vai dar uma pausa, mas depois a gente vai voltar. Acredito eu que ainda vai ter mais um na casa da minha sogra, e aí depois a gente vai dar uma pausa para ano que vem voltarmos, né? São cultos domésticos, em família, uma vez ao mês. Minha tia também participa, que mora aqui embaixo, entendeu? E assim, muitas coisas foram acontecendo, né? E é isso, pessoal. Acho que esse é o resumo, né? Atualmente aí no mês de outubro, na verdade, de finalzinho de agosto, setembro pra cá, eu tenho andado um pouco pensativa sobre algumas questões da minha vida espiritual. Coisas que não vale a pena aqui abrir, comentar, falar, porque como eu falei, muitas coisas aconteceram desde janeiro, né? De forma pessoal, emocional. Eu tenho tentado me manter firme no propósito de orar, de ler meus devocionais, de ter meu momento com Deus em casa. Não é todo dia que eu tô 100%, mas eu tô tentando fazer o meu melhor, sabe? Andei muito sumida aí das redes nesse último ano, especificamente porque eu tô buscando ter um reencontro com Deus, sabe? Até mesmo as minhas lives lá no Facebook eu parei. No início do ano eu tava até fazendo, mas de uns meses pra cá eu parei. Pretendo voltar, tá? Não sei se no Facebook ou talvez em alguma outra plataforma.
tô voltando aos poucos com os devocionais, né? Ao longo dos anos teve aí alguns períodos que eu postei direitinho, depois teve uns períodos que eu parei, e agora eu tô tentando voltar aí com os devocionais, os vídeos curtos e breves, né? Eu tenho muitos projetos, gente, muitas ideias na minha mente, na minha cabeça, no meu coração, com Viva pela Fé também, mas a minha vida espiritual tá na dispensação do Senhor, tá nas mãos do Senhor, né? Eu tô buscando mais e mais proximidade com Ele. Em alguns momentos aí eu tava me sentindo fraca, sabe, espiritualmente, mas eu acredito que isso acontece na vida do cristão e é motivo da gente se provar, é motivo da gente, né, se fortalecer em Deus. Eu vi ao longo aí dos meses aí a novela Gênesis, né, das novelas da Record, essa é uma das que eu ainda não tinha visto, assim como Reis também, e algumas outras lá, né, eu cheguei a ver os 10 Mandamentos, eu cheguei a ver a Terra Prometida, Apocalipse eu cheguei a ver, assim, alguns pedaços só, não vi tudo, né, mas praticamente eu vi o primeiro episódio e vi o último na época, porque eu trabalhava, né, e eu vi a novela Gênesis, mesmo no meio da minha correria, acabei esses dias, né, e aprendi e reaprendi muitas coisas, né, com a novela, né, tudo bem que a gente sabe que tem uns enchimentos de linguiça, mas é bom a gente ver novelas bíblicas, filmes bíblicos, coisas bíblicas, porque mesmo tendo enchimento de linguiça ou não, né, a gente tira alguma coisa, a gente aprende e reaprende algumas coisas, né, ao longo da novela aí, 220 episódios, poucos foram os momentos que eu me emocionei. E quando eu me emocionei, porque eu senti realmente Deus falando através daquela mensagem que estava sendo interpretada ali, né, por aqueles atores. Lá em Noé, né, teve uma cena que me fez chorar. Lá em... o pai de... eu acho que é o pai de Abraão, se eu não me engano. Me fez chorar também lá, uma cena lá da esposa dele. E José... E assim, o episódio que eu mais chorei de verdade foi o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Foi o episódio assim que eu mais chorei de verdade, que mais me emocionou. Mas também, né, agora recentemente José também, que a gente aprende muito com José, né, sobre a questão do perdão, sobre a questão da administração financeira, né, enfim. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, coisas que a gente já sabe, mas a gente, né, às vezes assistindo um filme, uma novela, uma série, a gente vai relembrar, né? E como eu falei, depois eu vou fazer uma retrospectiva melhor lá pro canal principal, tá? Foi o resumo aí de um ano praticamente, né? Estamos já em outubro e outubro do ano passado foi quando eu tava tentando voltar pros canais e de verdade, de todo o meu coração, eu espero que não seja apenas uma tentativa. Eu espero que de fato agora eu volte não só pro meu canal, pra minhas redes, pros meus projetos, mas também pro meu canal junto com meu esposo, tá? Como eu tenho falado pra vocês nas redes sociais, não vou prometer nada, porque eu sou um ser humano falho, mas eu vou dar o meu melhor, tá bom? Que Deus abençoe, graça e paz.